Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1, a gente vai andar um pouquinho. Certo dia, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e do meio da sua parentela, da casa de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. E os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu abençoarei. E o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você abençoarei todo o povo do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã com o Senhor que havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e todas as riquezas, escravos que haviam conseguido em Arã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou em Sequim, um lugar santo, aonde ficava uma árvore sagrada de nome Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali, o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, e pôs ali. O Senhor havia aparecido a ele. Até aqui. Amados, então, parece uma ordem direta, e era uma ordem direta para Abraão. A ordem está lá no primeiro versículo, que diz: saia da tua terra e da tua parentela. Muitas das vezes nós queremos ajudar Deus em determinadas coisas. Abraão simplesmente ele é conhecido como o pai da fé. Abraão até hoje é conhecido como o pai da fé. E o pai da fé teve esses momentos. E nós vamos ver em algumas coisas que nessa ordenança de Deus para Abraão, algo que Abraão cometeu que não estava nos planos de Deus. E tudo o que ele cometeu sem a permissão do Senhor, fora da ordem do Senhor, houve consequências. E trazendo isso para nós, que nem somos os pais da fé, quando às vezes recebemos uma ordem direta de Deus, nós titubeamos, nós paramos, duvidamos, temos medo. E Abraão, aconteceu com ele a mesma coisa. E olha que ele é conhecido como o pai da fé. Então nós precisamos entender que em determinado momento as coisas que nós cometemos são naturais, porém tem consequência. Tudo que nós fazemos é natural, porém existe consequências. Vou citar aqui 4 coisas que Abraão fez nessa época, com essa ordem, com esse chamado, com essa ordenança. E a gente vai ver 4 coisas aqui e as consequências dela. Uma das consequências maior, quando nós recebemos um chamado de Deus, quando nós recebemos uma direção do Senhor, e que nós fazemos de uma forma em que não é aquilo que o Senhor estabeleceu para a gente,
primeira coisa que acontece é nós retardamos o processo. Quando nós recebemos um chamado de Deus, quando nós recebemos uma direção do Senhor, amado, fique certo, o Senhor não te chama naquilo que você está capacitado. O Senhor te chama naquilo que Ele vai te capacitar. Aleluia! Então Ele não precisa do teu conhecimento, Ele precisa de você, da tua obediência, da tua intimidade com Ele, porque o demais Ele vai acrescentar. Não é sobre mim e sobre você, é sobre o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai fazer. Nós apenas temos que obedecer. E é uma ordem muito clara, muito direta. O primeiro versículo já bastava. Já bastava. Mas Abraão pegou todo o contexto da história. Nós sabemos, depois de tudo que aconteceu, porque já foi relatado na Bíblia, nós lemos. Mas se nós também estivéssemos no lugar de Abraão, ele cria numa voz que ninguém via. A voz falava com ele, Deus falava com ele. Ele ainda não tinha visto as coisas acontecer, e mesmo assim ele creu. Sentiu medo? Sim, sentiu, porque era homem. E aí nós vamos ver, eu anotei para não esquecer, a primeira falha de Abraão. A primeira ordem do Senhor era: saia do meio da sua parentela. Certo? E o que Abraão fez? Saiu. Só que ele levou Ló. Quem era Ló? Sobrinho. Sobrinho logo é parente. A primeira falha de Abraão na obediência foi levar seu sobrinho. E nós estamos aqui no versículo 12. Não demorou muito para que houvesse um problema. Lá no capítulo 13, a gente vai ver que Abraão se separa do seu sobrinho por briga, porque todos tinham as suas divergências e os pastores de um brigavam com os pastores de outro. Então Abraão chega para o seu sobrinho e fala: escolhe o lado que você quer. O sobrinho mais ganancioso olhou para o lado, viu que a terra era mais florida, o campo era mais verde, falou: ali meus gados vão ficar melhor, eu vou para lá. Abraão foi para o outro lado. Qual era o outro lado que Abraão foi? Exatamente aonde ele já tinha passado. Canaã. Canaã era o que? A terra que o Senhor prometeu para ele. Porque no versículo seguinte, quando ele chega em Canaã, o Senhor Deus fala para ele: aqui eu vou estabelecer a sua descendência. Lá ele ia tornar a descendência dele. Mas Abraão continuou. Aí ele volta para a terra prometida. Isso que ele volta, amado, não vai ser de uma hora para outra. Quando você atende um chamado do Senhor, quando você atende o ministério do Senhor, não é da noite para o dia que as coisas vão acontecer. Há um tempo de preparo. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos buscar, nós precisamos nos qualificar até. E nós precisamos ficar atentos para o que o Senhor tem para falar conosco. E isso requer tempo, porque não é no meu tempo, é no tempo do Senhor. Mas Abraão queria rápido. Por que Abraão queria rápido? Porque ele já tinha 75 anos. Não era nenhum menino. Então ele já estava querendo agilizar as coisas. E aí ele tenta, né, dar aquela ajudinha, como todos nós tentamos fazer. Só que Deus não precisa da minha e da tua ajuda, porque Deus faz no tempo dele, na forma dele e do jeito dele. É verdade, Deus. E muitas das vezes a gente quer dar
escassez naquele lugar, só que havia uma promessa sobre a vida dele naquele lugar. Então, quando ele sente que tem uma escassez, o que ele faz? Sai daquele lugar. Abraão dá as costas para a terra prometida e Abraão vai para o Egito. E aí acontece o terceiro erro na obediência de Abraão. Simplesmente ao chegar no Egito, ele tinha a sua esposa Sarai, que a Bíblia diz que era uma mulher bonita. Então ele olha para sua esposa e fala: olha, Sarai, vamos fazer o seguinte, vamos entrar nessa terra, e se te perguntarem o que eu sou de você, diz que eu sou seu irmão. Por que Abraão fez isso? Porque ele tinha medo dos príncipes pegarem a mulher dele para ter a mulher dele, matá-lo. Para que ele não morresse, ele falou: então eu vou dar uma ajudinha para o Senhor. Você agora é minha irmã, e assim eu vou ficar vivo e você viva. Quando acabar a seca, a gente retorna. E aí o que acontece com a coisa? Realmente a mulher dele era muito bonita. Ele falou que era irmã. O que aconteceu? A esposa dele foi para o palácio. E aí a gente já sabe que a história aconteceu. Enfim, expulsaram a esposa de lá daquela terra. Abraão sai e volta para onde? Para onde não devia ter saído. Meu Deus! Canaã. Canaã era uma terra que a gente conhece que era por tempo mel. Qual era o maná de Canaã? Canaã tinha manais. Então ele passava fome numa terra que manava leite e mel. Como ele passava fome debaixo daquela promessa? Porque algumas vezes ele tentou contornar as coisas. E quantas das vezes nós ficamos presos, tendo a sensação que estamos rodando em círculo no nosso chamado, no nosso ministério, porque muitas das vezes a gente quer que o nosso ministério deslanche muito mais rápido do que aquilo que o Senhor tem preparado. E não é o tempo, não é a nossa hora, o tempo não é esse. E aí a gente tenta ajudar. Eu vou ajudar aqui, eu vou ajudar ali, eu vou fazer isso. Vou dar um exemplo. Eu não vou pregar lá hoje porque está chovendo, vai ter poucas pessoas. Isso não vai adiantar. Mas não é sobre mim, nunca foi sobre mim, é sobre o Senhor. Aleluia. Não somos nós que temos que estabelecer quem vai ouvir ou deixar de ouvir aquilo que o Senhor te entregou. A sua missão é entregar aquilo que o Senhor te entregou, porque a palavra diz que Ele vai abençoar quem te abençoar. É verdade. Então, se você recebe, você tem que entregar. E aí ele retém. E quando ele leva o seu sobrinho, o Senhor para de falar com ele. Ele não escuta mais. Quando ele se abre mão do sobrinho, que o sobrinho vai para um lado, não vai para um lado, é para um para o outro, o Senhor volta a falar com ele. Então há consequências. Quando nós tentamos dar um jeitinho, a gente para de ouvir a voz do mestre, porque o mestre fala: ele está agindo do jeito dele, não é da forma que eu quero. Então vai lá. Você se garante? Você não é um bonzão? Então vai. Faz o que você acha que tem que fazer. Você se garante, né? Você é bravo, você consegue tudo. Faz do jeito que você quer. Eu vou ficar aqui olhando. General. Eu vou ficar olhando, esperando você voltar. Porque você vai voltar. O Senhor já sabia o que Abraão ia fazer. Sim ou não? Sim. Sim.
sabia. É verdade, Deus. Mas o Senhor tinha algo grande para ele, porque até hoje nós temos fé, nós somos filhos, nós somos tudo isso pelo que Abraão aceitou fazer. Porque ele é o pai da fé. Se o pai da fé teve esses medos, imagina nós. É natural que nós tenhamos. É super natural que nós venhamos ter esse medo. É super natural que nós venhamos tentar dar algum jeitinho. Meu Deus. Só que esses jeitinhos não agradam ao Senhor. Não agradam ao Senhor de forma alguma. E porque nós tentamos dar jeitinho, o Senhor para de falar conosco. O Senhor para de nos usar até. E aí a gente vê o nosso ministério descendo, nós vemos as coisas não andando, porque simplesmente estamos querendo ajudar Deus. Eu costumo brincar dizendo, nós estamos querendo brincar de ser Deus. Quando na verdade Deus é Deus. Vai ser da forma dele, do jeito dele. Quando nós aceitamos o chamado e não aceitamos o propósito, o processo, o deserto, nós não aceitamos o chamado. Nós simplesmente ouvimos falar do chamado. Para você aceitar o seu chamado, você precisa entender que você terá que passar por um deserto, por um processo, porque a maneira que Deus tem de te ensinar é essa. É mesmo. Porque quando está tudo bem, nós não aprendemos, nós desfrutamos. Nós aprendemos na escassez, nos problemas, nas adversidades. Nossa, que palavra dura, mas é assim que a gente aprende. É assim que a gente se volta. E foi desta forma que aconteceu. E aí a gente vai um pouquinho mais além. A palavra diz aqui, deixa eu puxar o versículo. Seu sobrinho Abraão, e os seus descendentes vão formar uma grande nação. Versículo 2. Abraão tinha 75 anos. Ele olha e fala: Senhor, o tempo está passando. E eu não tenho filho ainda. Como é que os meus descendentes vão formar uma grande nação? Se eu tenho 75 anos, o tempo está passando e eu estou ficando para trás. Aí ele resolve ouvir a sábia esposa. E ela fala para ele: olha, eu tenho a minha serva. Tenha a minha serva. E Abraão, com autorização dela, né? Nem queria, faz assim, molinho assim. Abraão falou: ela já está autorizando. Ô pai, o caminho é esse mesmo, vou aqui. Abraão foi. O quarto erro, a quarta consequência. Deus não queria isso. O que Deus queria era dar a descendência dele. Deus estabeleceu tudo. Deus não queria Ismael. Não era Ismael filho da promessa. Não era Ismael filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. E Abraão foi com a serva de sua esposa e teve Ismael. E nada. Não era Ismael filho da promessa. Quando nasce Isaac, aí as coisas mudam, Abraão. Aí sim nós vamos entender o que aconteceu. E Abraão se tornou famoso, porque ele é famoso até hoje, porque a gente consegue contar a história dele. E ele é o pai da fé até hoje. E ele é conhecido, além de ser pai da fé, ele é conhecido como um amigo de Deus. Olha só as coisas que Abraão estabeleceu, que ganhou, quando ele simplesmente obedeceu e ele resolveu
A gente escutou, ouviu falar que nós fomos chamados, nós já estamos querendo. Você foi chamado para ser pastor. Camarada já quer montar a igreja amanhã. Entendeu? Camarada não cabia nem a Bíblia. Mas entregaram para ele que ele vai ser pastor. Ele amanhã já quer abrir a igreja. Não, vou abrir a igreja, porque você me chamaram aqui, comigo, entendeu? Eu toco a guitarra, vou ser chamado agora para ser levita. Opa, vou chegar lá na igreja com a guitarra, vou ligar, vou tocar. Não é por aí, amado. Tem um processo para o Senhor te passar. As coisas não são do seu jeito, não é do meu jeito, não é como eu quero. Um dia disseram para mim que eu ia pregar o Evangelho, só voltei rir. Passaram-se alguns anos, estou aqui pregando o Evangelho. Verdade, se cumpriu. Mas, todas as vezes antes de subir, ansiedade, nervosismo. Ah, mas você tem um canal no YouTube, ele mesmo assim. Todas as vezes eu fico ansioso, fico nervoso. E eu quero continuar assim, porque eu acho que quando está assim é porque o Senhor está dizendo para mim: ei, não é a sua carne, não é do seu jeito, é do meu jeito. Então a minha carne tem medo. Eu tenho medo, eu fico nervoso. E quando eu pego o microfone, é o Senhor quem fala. Eu creio nisso. E eu estabeleço, faço estudo, faço um monte de coisa. E chega na hora, não uso nada do que eu fiz. Porque não é do meu jeito. E eu sei que isso vai acontecer, mas mesmo assim eu falo, não vou levar, porque se der ruim eu dou uma olhadinha. Mas o Senhor vai lapidando, vai fazendo, e a gente vai obedecendo. Mas como todos, às vezes nós temos que trazer aquele jeitinho do papelzinho, do não sei o quê, e o Senhor não quer isso da gente. Porque Ele quer obediência. O que Ele quer é que nós podemos estabelecer aquilo que Ele quis, que Ele falou, uma ordem direta, tão fácil. Muitas das vezes a gente deixa isso passar. Só que em volta de nós existe algo trazendo para nós, chama Abraão agora um pouquinho ali, e trazendo para nós, quando nós recebemos os nossos chamados, quando nós recebemos as nossas promessas, que o Senhor fala para a gente: se tem uma promessa na tua vida, eu tenho um chamado na tua vida, eu tenho um ministério para você, eu tenho isso para você, eu tenho isso para você, e a gente verbaliza isso para alguém, sabe, amado? As pessoas que estão aqui atrás, elas falam assim: Leandro, a pregar o Evangelho? Conheço a história dele. Se ele subir no altar para pregar o Evangelho, Jesus voltar antes. Eu conheço a história dele. E muitos chegam para o Senhor e falam assim: ó, esse camarada aí vai pregar o Evangelho? A história dele, o Senhor conhece a história dele? E Deus fala: conheço sim, eu conheço o passado, eu conheço o presente, mas você não conhece o futuro. Você conhece o passado, você até conhece o presente, mas o futuro dele quem conhece sou eu. E outra coisa, a partir de agora, todo o passado dele foi entregue na cruz e eu esqueci. Aleluia, glória a Deus. É dessa forma que o Senhor faz. Ele sabe o teu passado, assim como o teu vizinho sabe. Ele conhece o seu presente, assim como o seu vizinho sabe. A única coisa que o seu vizinho não sabe, que Deus sabe, é o seu futuro e aonde Ele vai colocar você, aonde Ele quer que você chegue, aonde Ele estabeleceu para você. Isso o seu vizinho pode ver. E amado, às vezes, sempre, o Senhor vai te tirar da zona de conforto. Às vezes, sempre, o Senhor vai
tirar da zona de conforto. Sempre o Senhor vai te tirar, porque Ele tem sempre algo maior para você. Vou dizer algo para vocês aqui. E alguns anos atrás, eu trabalhava num projeto social muito lindo que eu amava fazer. E por algum motivo, houve uma discordância entre eu e uma das pessoas desse projeto, e nós nos desentendemos por algo que não tinha nada a ver com o projeto. E eu provei para ele na Bíblia que ele estava errado, mas ele não aceitou, achou aquilo uma ofensa, e imediatamente a postura dele foi cortar-me do projeto. Ele foi lá e me tirou do projeto. Óbvio que aquilo doeu muito, óbvio que aquilo me machucou, mas o Senhor falou comigo: o tempo do projeto acabou, eu tenho algo novo para você. Foi preciso romper desta forma. Porque, amado, se o Senhor não romper desta forma, como é que vai romper? Olha o que fez com Abraão e com Ló. Você acha que essa história, você escolhe um lado que eu vou para o outro, assim? Olha só, meu amado sobrinho, a gente não está dando certo, sabe? Então faz o seguinte: você escolhe um ladinho para você, que o titio vai para o outro. Amado, eu não creio nisso. Eu creio, olha só, a partir daí, você vai para um lado que eu vou para o outro. Se ele tinha os mesmos erros que a gente, cometiam as mesmas coisas que a gente, por que na hora de se separar vai ter essa santidade toda? Não foi desse jeito. Bebê, um lado que estive para o outro. Não foi não. Foi duro, teve ruptura, teve dor, teve mal, sim, por causa da desobediência. Eu entendi que o meu tempo acabou. Então é preciso que se renove. É preciso que novas pessoas participem do projeto. É preciso que tudo isso aconteça. Mas para que isso aconteça, tem que haver ruptura. E às vezes a gente fica até chateado. Poxa, me tiraram disso, eu gostava tanto. O Senhor falou: não, filho, você não está entendendo. Eu quero usar você em outro lugar, de uma outra forma. Hoje eu vou abrir lugares para você chegar e pregar o Evangelho, e falar de mim, e falar do meu amor. Amados, há momentos que a gente passa que são muito dolorosos. Muito. De dezembro para cá, eu e minha família viemos passando por diversas provações. Mas em nenhum desses meses o Senhor deixou de agir. Aleluia. Nós vimos em todo o tempo a provisão do Senhor. E olha, quem me conhece de perto sabe que eu não sou esse doce de pessoa. Se eu fosse um doce, seria de giló. Sabe? Eu não sou esse doce. Eu oro a Deus todos os dias para que o meu homem fique dentro de mim. Porque todos nós temos um lado dentro de nós que não é bonito. E às vezes, falta só um pouquinho para ele sair. Amados, eu tive um problema que furtaram a bateria do meu caminhão, não tinha um centavo no bolso para comprar outra. Tinha acabado de comprar uma bateria fiada, que um amigo me abençoou para pagar depois. Veio enviado e foi lá e furtou a bateria. Amado, eu rodei, eu sou bem conhecido na região. Eu rodei. Eu vou achar quem foi. Ele viu o que aconteceu? Acho que foi. Falei, agora sim. Agora ele vai ver o que ele mexeu. Vou pegar.
Senhor. Rodei, o Espírito Santo fez assim, ó, não vai achar. Não vai achar. Enquanto você tiver com a senhora no coração, não acha. E eu rodei. Toda honra e toda glória você já dá ao Senhor, porque não deixou eu achar. Aleluia que eu não achei. Glória a Deus que eu não achei. E ninguém fiquei com raiva. Mas hoje eu tenho glória que eu não achei. Aí fui trabalhar, fui abençoado com uma bateria novinha, igual era a minha, da mesma marca, meu modelo, botei lá, tudo tinha. Falei, pronto. Mas ele não vai passar assim, porque ele não sabe o que ele deixou. Não vai. Peguei o caminhão, fui viajar, porque o dia todo na estrada viajava. Quando eu voltar, eu vou lá. Avô, não vai para ser branco, ele mexeu comigo. Fui, voltei lá na casa do rapaz. Cheguei lá, o avô dele veio chorando. Meu filho me perdoa. Eu nunca vi mal do senhor. Fala, seu neto. Ele não está aqui. No final, saí de lá pedindo desculpa para o avô dele, que eu tinha incomodado, eu tinha tirado ele de lá. Eu só me perdoa, eu estou aqui tirando o seu tempo, que o senhor não fez nada, e saí de lá na casa dele. Mas o ódio ainda estava aqui, ó. E eu não queria nem orar, porque eu sabia que se eu orasse, o ódio ia sair. Eu falei, não, eu não quero pegar ele. E aí, belo dia, hoje não passa. Hoje não passa. Aí, botei um louvorzinho no caminhão, tô lá, e o Senhor falou assim comigo: é esse evangelho que você quer pregar? Foi para esse evangelho que eu te chamei? Aí eu falei assim: Senhor, mas ele mexeu comigo. Aí eu, não satisfeito, liguei para um amigo meu que era um mentor, o cara que eu falei, esse vai me dar uma palavra boa de Deus, e aí eu vou ter certeza que realmente vou ficar em paz no meu coração, porque essa pessoa vai falar comigo. Aí quem é essa pessoa? Aí ela falou assim para mim: varão, pega um daqueles seus amigos brabo, vai atrás dele e ó, rebenta. Falei, meu Deus, o Espírito Santo acaba de falar comigo para ele perdoar o homem. Eu ligo para essa pessoa, a pessoa vai falar para me rebentar ele. Eu falei, mas fulano, e aquela história da gente ser levado ao matadouro como uma ovelha muda? Aí ele falou, varão, melhor tu deixar isso de lado. Vai orar ao Senhor e deixa isso para lá. Mas, amado, o que isso tem a ver com o contexto? Que muitas das vezes o Senhor já até te abençoou, o Senhor já até estabeleceu o que tem para você, mas você está tão cego pelas tuas vontades, pelo teu eu, que você não consegue ver a bênção. Meu caminho já estava rodando, já estava trabalhando, já estava sendo abençoado, e eu ainda estava com foco no problema. O Senhor já tinha mudado. O Senhor já tinha mudado todo o cenário. Eu ainda estava mal, eu ainda estava atrás. E o Senhor está andando, e eu estou para trás. Esse é o problema. É exatamente isso que o inimigo quer. Quando o Senhor direciona um chamado para nós, quando o Senhor direciona um chamado para você, o inimigo quer te parar. E ele conhece você. Ele sabe onde ele te pega. Ele sabe onde dói. Ele sabe onde te machuca. E é lá que ele vai usar. Amados, que isso, não? O inimigo vai fazer isso comigo? Vai. Mas não, ele não pode tocar no ungido do Senhor. Mas ele vai tocar. Ele vai fazer. Amado, não faça isso, ele não vai fazer. Amados, Mateus 4.
Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E logo depois disso, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo tentador. Então presta bem atenção, mano. Se aconteceu com Jesus, quem é você na fila do pão? Desculpa te dizer, vai ser tentado sim, amado. Vai ter prova sim, vai ter deserto sim, vai ter dificuldade sim, mas essas dificuldades, esse deserto, são feitos para você passar. Aleluia. As promessas de Abraão só aconteceu porque ele foi aprovado. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os erros, ele se consertou, ele voltou para a linha, estabeleceu um projeto, e aí Deus volta a falar com Abraão. Deus só volta a falar com você, amado, quando você volta para o centro da vontade do Senhor. Quando você sai do centro da vontade do Senhor, Deus se cala, Ele te espera. Ele te espera porque Ele conhece o teu futuro. Ele sabe o que Ele quer para você. Mas muitos de nós nos perdemos no meio das nossas vontades. Aquele povo que ficou no deserto por 40 anos, a história diz que eles só precisavam de 40 dias. E rodaram em círculo e ficaram 40 anos. 40 anos aponta, amado, para uma direção diferente. Presta bem atenção. Há 40 anos muda uma geração. Então eles ficaram uma geração naquele lugar. Muitas das vezes a gente recebe o chamado, a gente recebe o propósito, a gente não aceita o processo, e por isso ficamos o tempo todo no deserto. Deserto não se sai, deserto se vence. Aleluia. E só se vence com palavra, só se vence com jejum, só se vence com oração, só se vence com a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É dessa forma que nós temos que vencer o deserto. Não existe outro jeito, não tem jeitinho para vencer o deserto. Amados, presta bem atenção. A partir desta data, a partir de hoje, Deus separou cada um de nós para estar aqui, para dizer o seguinte: nós não temos direito de errar naquilo que Ele te chamou. Aleluia. Porque Ele está dizendo para você que hoje é noite de voltar para o caminho certo. Hoje é noite de fazer aquilo que Ele estabeleceu. Hoje é noite de aceitar o processo para viver a promessa. Para se viver a promessa, tem que aceitar o processo, por mais doloroso que seja. O velho homem tem que morrer, a velha natureza tem que morrer, para que Deus possa estabelecer aquilo que Ele tem para a minha e para a sua vida. Nós precisamos entender isso nessa noite. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele conhece sim os nossos erros. Ele conhece aquilo que o inimigo vem apresentando para Ele sobre nós. Mas Ele já falou: ei, peraí, hoje é noite de conserto. Ele entregou tudo isso para mim e vocês não têm mais nada o que acusá-lo, porque eu conheço o futuro e vocês só sabem até aqui, que é o presente. Vocês contam a história do passado até o presente, mas no futuro só o Senhor sabe. E é o futuro que Ele estabeleceu para mim e para a tua vida. É o futuro de promessa. A promessa para mim e para a tua vida. E a promessa vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele estabeleceu algo na sua vida e na minha vida, isso vai se cumprir. Aleluia. Aleluia, Deus. Obrigada, Pai. Amados, eu vou parar por aqui para não virar vigília.
processo de Abraão. Olha que eu só li 6 versículos. Se a gente entrar por aí lá dentro, a gente vai ter coisa para falar, a gente vai ter coisa para trazer para a nossa história. Então, amados, faça uma reflexão. Abraão foi o pai da fé. Abraão é amigo de Deus. Eu vou contar um segredo para vocês. O último, o primeiro, pastor. Você conta os seus segredos para o seu inimigo? Não. Amém. Você conta os seus segredos para o seu servo, para o seu companheiro de trabalho? Para quem que você conta os seus segredos? Para o seu amigo. Então entenda uma coisa: o Senhor chamou você para ser amigo dele nessa noite. Ele separou você aqui para que você seja amigo dele, porque ele tem um plano novo para contar para você. Ele tem segredos novos para contar para você que ele não contou para ninguém, mas ele vai contar para mim e para você, porque ele hoje está estabelecendo uma aliança de amigo com ele. Eu profetizo que hoje nós passamos a ser amigos de Deus, conhecidos como amigos de Deus, porque ele vai revelar coisas novas para nós. Ele vai revelar os seus sonhos que ele tem para a minha e para a sua vida. Amém? Eu vou parar por aqui, pastor, porque senão a gente vai embora, porque a vontade a gente tem de ir, mas a hora avança e a gente tem que ser prudente. Então, eu vou parar por aqui e eu agradeço muito a oportunidade que o Senhor nos deu de trazer essa mensagem, de trazer essa palavra e dizer para mim que tudo que eu escrevi, que tudo que eu estudei era balela, porque quem faz é Ele, quem estabelece é Ele, é por Ele e para Ele, e é sempre Ele, que toda honra e toda glória seja dada a Ele e não a mim. Nada vem sobre mim, é tudo sobre Ele. Aleluia. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Entrego a palavra ao pastor presidente, em nome de Jesus.